Você já percebeu que algumas pessoas atraem dinheiro com facilidade, enquanto outras lutam a vida inteira e continuam estagnadas? A resposta está muito além do esforço e muito além do trabalho duro. Está nos Provérbios de Salomão, ensinamentos milenares que revelam como atrair dinheiro e ficar rico com provérbios, usando a verdadeira sabedoria de Salomão. Hoje vou te mostrar como a prosperidade bíblica funciona na prática e por que esses segredos milenares continuam sendo o caminho mais poderoso para transformar a mentalidade financeira de qualquer pessoa. Talvez você esteja preso a uma dor silenciosa, tomar decisões financeiras sem sabedoria, cair nas armadilhas da ignorância que drenam sua renda e viver tentando ganhar dinheiro do jeito errado. Enquanto você busca atalhos, Salomão já ensinava a lei da sabedoria, o caminho da prosperidade e os princípios bíblicos de riqueza que diferenciam servos de reis. E se você já sentiu que trabalha muito, mas prospera pouco, você está prestes a entender o motivo. Hoje eu vou te revelar 3 provérbios capazes de mudar sua visão sobre riqueza espiritual e material. No final deste vídeo, você vai enxergar por que tantos vivem presos à escassez, enquanto os sábios multiplicam oportunidades financeiras. Fique comigo, porque quando você ouvir o primeiro provérbio, vai entender exatamente o que está faltando na sua vida financeira e porque essa pode ser a chave que faltava para multiplicar seu dinheiro. Quando você observa o mundo ao seu redor, percebe algo curioso. Existem pessoas que parecem atrair dinheiro como se fosse natural, enquanto outras lutam sem descanso e continuam presas ao mesmo ciclo. Essa diferença não nasce do acaso. É o ponto exato onde os provérbios de Salomão começam a iluminar um caminho esquecido. A pergunta que abre portas não é sobre quanto você trabalha, mas sobre como você enxerga a vida, o dinheiro e a própria identidade. A mentalidade de riqueza não é um dom, é uma construção. E é aqui que a jornada começa. Ao longo da história, homens que prosperaram entenderam que riqueza, segundo a Bíblia, vai muito além de números e moedas. Salomão sempre ensinou que prosperidade bíblica é consequência de uma visão alinhada com a lei da sabedoria. A falta desse entendimento faz muitos seguirem caminhos que parecem certos, mas que os levam à estagnação financeira. É por isso que alguns acumulam dívidas, enquanto outros acumulam prosperidade silenciosa. A verdadeira pergunta é: o que você tem atraído para si? Quando você olha para sua vida financeira atual, talvez perceba que existem padrões se repetindo. Escolhas rápidas, decisões impulsivas, oportunidades perdidas, hábitos que drenam seus recursos. Essas situações não acontecem por acaso. São reflexos diretos da sua mentalidade financeira. Salomão já alertava que pensamentos moldam realidades, e realidades moldam destinos. É por isso que 2 homens, vivendo circunstâncias parecidas, acabam colhendo resultados tão diferentes. A atração de riqueza não é apenas uma habilidade, mas um alinhamento interno. Pessoas que prosperam seguem princípios claros, mesmo sem perceber que muitos deles vêm dos conselhos de Salomão. Já os que vivem em escassez dificilmente param para refletir sobre o que realmente move suas escolhas. E essa ausência de reflexão cria um vazio onde poderiam existir oportunidades financeiras. Quando você desperta para isso, começa a enxergar que a verdadeira riqueza espiritual e material nasce primeiro dentro de você. Por isso, antes de falar sobre como ganhar dinheiro, precisamos entender por que alguns nunca conseguem prosperar. Essa pergunta é o início da transformação, o primeiro passo para romper ciclos invisíveis. Quando você compreende essa diferença, abre espaço para uma nova percepção do caminho da prosperidade, guiado pela sabedoria ancestral. E agora que essa porta começou a se abrir, Salomão tem algo essencial para te mostrar no próximo ponto da jornada. Não saia daqui, porque é agora que a revelação começa a ganhar forma.
Quando começamos a desvendar essa pergunta que separa quem atrai riqueza de quem permanece preso à escassez, entramos inevitavelmente no território onde Salomão construiu seu legado, o Código da Riqueza. Esse código não é um conjunto de rituais, mas uma arquitetura mental. Salomão sabia que prosperidade bíblica nasce de decisões sábias, modeladas pela sabedoria ancestral e pela compreensão profunda do valor do próprio caminho. E quando você entende isso, a prosperidade deixa de ser um destino distante e começa a se tornar uma consequência natural. O que muitos chamam de sorte é, na verdade, o resultado de princípios que atravessaram gerações. Salomão não falava apenas sobre fé, mas sobre mentalidade financeira, sobre como atrair dinheiro a partir de escolhas sólidas e conscientes. A sabedoria de Salomão sempre uniu espírito e prática, propósito e estratégia, ensinando que riqueza espiritual e material caminham juntas. Ele mostrava que para prosperar, você precisa dominar não apenas o mundo externo, mas o mundo interno, onde suas decisões nascem. Esse código funciona como uma bússola invisível. Ele guia aqueles que o seguem para oportunidades financeiras que passam despercebidas aos olhos comuns. Enquanto muitos se perdem nas armadilhas da ignorância, acreditando que riqueza nasce apenas do esforço, Salomão ensinava que esforço sem direção é como plantar em solo infértil. É por isso que quem segue os provérbios de Salomão desenvolve uma mentalidade de riqueza, enxergando possibilidades onde outros veem obstáculos. Quando você aplica esse código no seu dia a dia, começa a perceber que pequenas escolhas se tornam grandes colheitas. A sabedoria financeira, que Salomão chamava de princípio de honra, cria hábitos que conduzem à prosperidade silenciosa. Você passa a agir com estratégia financeira, enxergando padrões que antes passavam despercebidos. E é nesse momento que o dinheiro começa a fluir com mais naturalidade, não por mágica, mas porque sua mente se alinha ao processo que gera resultados. Tudo isso nos conduz a um ponto fundamental da jornada. Se prosperidade é consequência de sabedoria aplicada, então o primeiro passo é moldar a forma como você pensa. Salomão sabia que riqueza começa no interior, e por isso deixava claro que o homem se torna aquilo que cultiva na alma. E é justamente essa próxima revelação que vai aprofundar sua compreensão sobre como ficar rico segundo os princípios bíblicos. Agora, entramos no primeiro provérbio, a base da mentalidade que atrai dinheiro. Não perca o que vem a seguir. Provérbio 1. A mentalidade que atrai dinheiro. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Quando avançamos pelo Código da Riqueza de Salomão, entramos agora no ponto que ele considerava o alicerce de toda prosperidade, a forma como você pensa. Esse provérbio revela que antes de existir riqueza nas mãos, ela precisa existir na alma. Pensamentos são sementes espirituais que se transformam em decisões, e decisões moldam destinos. A mentalidade financeira que você carrega hoje é a responsável por aproximar ou afastar o dinheiro. Salomão sabia que alguém que se enxerga pequeno jamais terá coragem para colher algo grande. A alma é como um campo fértil, e tudo o que você permite crescer dentro dela se manifesta na vida real. Quando alguém pensa repetidamente que não merece prosperar, cria um ciclo silencioso de autossabotagem que impede oportunidades financeiras de florescer. Por outro lado, aqueles que cultivam uma mentalidade de riqueza começam a enxergar caminhos que antes pareciam invisíveis. Salomão nos lembra que o externo é apenas um reflexo tardio do interno. Quem pensa como servo vive limitado. Quem pensa como rei constrói abundância. No mundo moderno, isso se revela todos os dias.
Duas pessoas vivendo situações parecidas tomam caminhos completamente diferentes porque interpretam o mundo de formas distintas. Uma vê obstáculos, a outra vê possibilidades. Uma reage com medo, a outra com estratégia. E essa diferença nasce dentro da mente muito antes de aparecer no saldo bancário. A atração de riqueza começa quando sua alma se alinha com o que deseja colher. E é por isso que muitos nunca prosperam. Carregam pensamentos que contradizem seus próprios sonhos. Salomão ensinava que a mente é uma porta espiritual. Quando aberta na direção certa, ela atrai oportunidades. Quando fechada, bloqueia tudo o que poderia transformar sua história. Por isso, cultivar a sabedoria de Salomão significa vigiar o que se planta diariamente na alma. Cada pensamento pode ser um convite para a prosperidade bíblica ou uma barreira para ela. A estratégia financeira começa na consciência e não nos cálculos. E aquele que entende isso começa a moldar um novo destino. Esse provérbio não é apenas um ensinamento bonito, é uma instrução prática. Se você deseja atrair dinheiro, precisa primeiro atrair clareza, valor e propósito para dentro de si. Por isso, antes de buscarmos fórmulas externas, vamos aprofundar o próximo princípio. Salomão não apenas falava de mentalidade, mas também de organização, disciplina e direção. Agora que você entendeu como o pensamento molda a riqueza espiritual e material, está pronto para conhecer o provérbio que transforma sonhos em resultados. Continue, porque a jornada começa a ganhar força a partir daqui. Provérbio 2. O segredo do planejamento que gera fartura. Os planos bem elaborados levam à fartura. Depois de compreender que a mentalidade molda a realidade, entramos agora no terreno onde a sabedoria de Salomão se torna palpável: o planejamento. Para ele, prosperidade não é um acidente, é uma construção diária. Quando Salomão afirma que os planos bem elaborados levam à fartura, ele está revelando um princípio que atravessa séculos. Riqueza, segundo a Bíblia, nasce da união entre pensamento certo e estratégia certa. E quem ignora esse provérbio acaba preso ao ciclo da improvisação, onde muito esforço gera poucos resultados. O planejamento financeiro não é sobre rigidez, mas sobre direção. É a bússola que impede você de caminhar em círculos. Salomão observava reis, comerciantes e agricultores e percebia que aqueles que prosperavam tinham algo em comum. Tomavam decisões antecipadas. Eles não esperavam a crise chegar, construíam segurança antes dela. Esses princípios bíblicos de riqueza continuam vivos hoje. Quando você organiza metas, controla gastos e define prioridades, seu dinheiro deixa de escorrer pelos dedos e passa a trabalhar a seu favor. No entanto, a maioria das pessoas ainda vive refém do improviso. Elas querem saber como ganhar dinheiro, mas não querem saber como mantê-lo. Desejam acumular, mas não querem vigiar suas escolhas. Salomão alertava que a falta de planejamento é uma das grandes armadilhas da ignorância, uma semente que produz colheitas amargas. E quando alguém vive apagando incêndios financeiros, perde oportunidades financeiras que poderiam mudar seu destino. A falta de direção transforma qualquer riqueza em ilusão. Aqueles que compreendem esse provérbio descobrem que prosperidade bíblica tem ritmo e ordem. Planejar é honrar o que Deus coloca em suas mãos. É assumir responsabilidade sobre cada recurso, cada escolha e cada caminho percorrido. A atração de riqueza cresce quando você cria estrutura para sustentar o que deseja receber. O planejamento bem elaborado dá forma àquilo que a mentalidade de riqueza sonhou. Ele cria disciplina, fortalece propósito e te torna capaz de multiplicar, e não apenas sobreviver. Agora que você entendeu que planejar é tão espiritual quanto acreditar, estamos prontos para avançar ao próximo degrau da sabedoria de Salomão. Depois de organizar a mente e estruturar o caminho,
Falta compreender o elemento que abre portas, ativa oportunidades e atrai prosperidade silenciosa. O próximo provérbio nos conduz ao centro do valor pessoal, onde a sabedoria ancestral se transforma em honra e riqueza espiritual e material. Continue, porque é aqui que Salomão entrega um dos segredos mais profundos da prosperidade. Provérbio 3. A sabedoria que abre portas e atrai oportunidades. A sabedoria traz honra e riqueza. Ao compreender que o planejamento bem elaborado cria estrutura para a fartura, chegamos agora ao elemento mais poderoso da prosperidade bíblica, a sabedoria. Salomão afirmava que a sabedoria traz honra e riqueza porque ela é a chave que transforma conhecimento em decisão, decisão em ação e ação em colheita. A verdadeira sabedoria não é teórica. Ela molda comportamentos, afasta enganos e posiciona você no caminho correto. É por isso que muitas pessoas se esforçam, planejam, mas não prosperam. Falta-lhes a sabedoria que abre portas invisíveis. Quando Salomão fala de sabedoria, ele não se refere apenas ao saber antigo, mas à habilidade prática de enxergar além do óbvio. A sabedoria financeira é a combinação entre discernimento, visão e responsabilidade. Ela faz você reconhecer uma boa oportunidade financeira, mesmo quando outros não enxergam nada. Faz você evitar armadilhas que parecem lucrativas, mas escondem prejuízo. Faz você construir riqueza espiritual e material com estabilidade. Sem sabedoria, até o planejamento mais perfeito se transforma em areia movediça. A sabedoria também é o que multiplica o valor de alguém. Salomão observava que homens sábios eram procurados por reis, comerciantes e líderes, porque sua presença resolvia problemas e iluminava caminhos. Isso não mudou. No mundo atual, pessoas que cultivam sabedoria atraem oportunidades que parecem milagres aos olhos dos tolos. Mas não é milagre, é consequência. Quem cresce em sabedoria, cresce em valor. Quem cresce em valor, cresce em riqueza. Assim funciona o código dos provérbios para prosperar. E o mais impressionante é que sabedoria cria uma espécie de magnetismo invisível. Ela atrai pessoas certas, conexões certas, propostas certas. Enquanto muitos se perguntam como atrair dinheiro, Salomão respondeu isso há milênios. Desenvolva sabedoria e o dinheiro virá até você. É ela que te mantém firme quando todos vacilam. É ela que te protege de decisões precipitadas. E é ela que transforma pequenos passos em grandes colheitas. A sabedoria é o verdadeiro ouro oculto do homem próspero. Agora que você compreendeu o terceiro provérbio e entendeu que riqueza não nasce apenas de esforço, nem de planejamento, mas da união entre mentalidade, estrutura e sabedoria, a jornada está pronta para sua revelação final. No próximo passo, Salomão vai mostrar o segredo que une todos esses princípios e explica por que algumas pessoas vivem buscando riqueza, enquanto outras a atraem naturalmente. Continue, porque o próximo ponto é a virada que conecta tudo o que você aprendeu até agora. A revelação final de Salomão: riqueza é consequência, não objetivo. Depois de caminhar pelos 3 pilares revelados por Salomão, mentalidade, planejamento e sabedoria, chegamos ao ponto mais profundo de toda essa jornada. Aqui, Salomão desmonta a ilusão que domina a maioria das pessoas. A ideia de que riqueza é algo a ser perseguido diretamente. Ele mostra que quem corre atrás do dinheiro acaba se tornando escravo dele, enquanto quem corre atrás da sabedoria se torna senhor dos próprios caminhos. Essa é a revelação que muitos ignoram. Prosperidade bíblica é consequência inevitável de uma vida alinhada com princípios, não um troféu conquistado por esforço cego. Quando você observa os homens que prosperam silenciosamente, percebe que eles não vivem obcecados pelo dinheiro. Eles vivem obcecados pela direção correta. Salomão ensinava que aquele que busca primeiro a sabedoria
Encontra o equilíbrio que atrai riqueza espiritual e material sem desespero, sem ansiedade e sem atalhos destrutivos. Essa mentalidade liberta você da corrida infinita que consome energia, tempo e paz. Porque quando a mente está alinhada, o planejamento está sólido e a sabedoria guia cada passo, a riqueza se torna apenas o resultado natural do caminho percorrido. É por isso que buscar somente dinheiro é tão perigoso. Sem sabedoria, cada ganho se transforma em perda. Sem planejamento financeiro, cada avanço se transforma em retrocesso. Sem mentalidade de riqueza, cada conquista vira peso. Salomão observava isso em seu próprio reino. Aqueles que buscavam ouro antes de buscar entendimento acabavam caindo nas armadilhas da ignorância. E o mesmo acontece hoje. Muitos querem saber como ganhar dinheiro, mas não querem saber como se tornar pessoas capazes de sustentá-lo. E por isso, o dinheiro escapa tão rápido quanto chega. Quando você compreende essa revelação, algo dentro de você muda. Você começa a enxergar que riqueza é uma colheita e não uma caça. Uma colheita exige sementes certas, tempo certo e terreno certo. As sementes são seus pensamentos, o terreno é seu planejamento e o tempo é a sabedoria que molda suas decisões. Perceber isso é como enxergar o mundo financeiro com novos olhos. Você para de correr e começa a construir, deixa de buscar atalhos e começa a sustentar fundamentos. A atração de riqueza deixa de ser um mistério e se torna uma consequência lógica. E agora que você viu como esses três provérbios se conectam, está pronto para a grande síntese. Essa revelação final não encerra sua jornada, ela abre uma nova, porque a partir deste ponto, você não busca mais riqueza como objetivo, mas como fruto. E essa mudança muda tudo. No próximo passo, você verá como aplicar esse entendimento no seu dia a dia, nas suas decisões e no seu futuro. Continue, porque estamos prestes a transformar toda essa sabedoria ancestral em ação prática. Agora que você caminhou por cada princípio revelado por Salomão, chegou o momento mais importante, transformar sabedoria em decisão. Porque saber não muda nada, aplicar muda tudo. E talvez essa seja a pergunta que você precisa carregar no coração a partir de hoje. Quantas escolhas você tem feito sem sabedoria? Quantos passos você deu nos últimos meses movido por pressa, medo ou improviso? E, mais profundo ainda, você tem vivido para acumular ou para deixar um legado? Salomão sempre observava o comportamento humano e ele sabia que a maioria das pessoas repete erros antigos porque não para refletir sobre suas próprias decisões. É aqui que sua vida financeira pode começar a mudar. Não quando você ganhar mais dinheiro, mas quando você pensar de maneira diferente. Porque se Salomão observasse sua vida hoje, o que ele diria sobre suas escolhas? Ele veria disciplina ou desperdício. Ele veria propósito ou distração. Ele veria a sabedoria construindo riqueza ou a ignorância construindo dívidas. A pergunta que fica não é sobre o quanto você ganha, mas sobre o quanto você cresce, porque toda riqueza começa dentro. E agora você sabe exatamente como essa transformação acontece. Primeiro, moldando sua mentalidade, depois, organizando seu caminho e, por fim, cultivando sabedoria em cada decisão. O que você vai fazer com isso depende apenas de você. Vai continuar acumulando dívidas? Ou vai começar a acumular sabedoria? Vai seguir buscando atalhos? Ou vai caminhar com propósito? Vai viver como servo? Ou pensar como rei? Os provérbios de Salomão não foram escritos para decorar, mas para dirigir. Eles são mapas. Eles são faróis. Eles são o que separa um futuro de escassez de um futuro de abundância. Por isso, dê o primeiro passo hoje. Aplique uma decisão sábia ainda hoje. Escolha um novo hábito, uma nova percepção, uma nova postura. A sabedoria só transforma quem a pratica.
E agora você tem em mãos um dos conhecimentos mais antigos e mais poderosos já entregues ao ser humano. Se este vídeo despertou algo dentro de você, se trouxe clareza, direção e força para mudar sua história financeira, então não pare aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha caminhar comigo pelos próximos ensinamentos, porque ainda há muito do que Salomão deixou que você precisa descobrir. Sua jornada de prosperidade começa agora, e eu estarei aqui para guiar você nos próximos passos. E essa mensagem falou com você. Escreva agora nos comentários: eu escolho a sabedoria que prospera. Declare isso e ative essa mudança dentro de você.